Eu sou o Frifros e eu estava tentando conter as expectativas, mas não tinha como. É o maior Resident Evil da história, com o maior protagonista da franquia, com a volta da Hannigan e o que pra mim está sendo a melhor primeira protagonista da franquia, a Grace. Eu estava com medo do jogo ficar meia boca tendo dois protagonistas e a distância abissal de experiência entre eles, mas o jogo funciona. Indo direto ao ponto, o jogo vale R$300? Eu digo que sim. Mas não é nenhum problema esperar uma promoção. Só dê um jeito de jogar o jogo um dia. Mas em um mundo onde muita coisa medíocre, inacabada e quebrada é vendida a preço cheio, um jogo como esse é um alívio pra mim. Eu vou cagar um pouco de regra agora, porque na minha visão, existem dois grandes fatores que fazem o jogo valer aquilo que pagamos nele, que são qualidade e quantidade. E o hacking está no parâmetro muito alto no quesito qualidade, mas em valor médio para baixo no quesito quantidade. O que tem nele é muito bem feito, bem polido, muito otimizado nas questões técnicas e gráficas. Na minha primeira gameplay eu não vi nenhum bug e nas seguintes é difícil dizer que foi um erro do jogo porque eu já coloquei mods. Eu já usei puro, agora eu preciso de coisas mais pesadas para bater a brisa, mas eu só coloquei coisas que é da minha preferência. O jogo travou poucas vezes no meu PC, mas acho que é por causa da falta da atualização da Nvidia que saiu recentemente. Mas a R-Engine só se demonstra ser cada vez mais como um dos melhores motores gráficos do qual eu já usufruí. A movimentação, animações, expressões faciais, uma coisa que é muito difícil fazer em jogos é uma pele molhada barra suada que não pareça que o personagem é um boneco de plástico besuntado em óleo. E esse jogo conseguiu fazer isso. Eu não sou o cara dos gráficos, mas toda a atmosfera montada nesse jogo, com a adição desses gráficos tão bons, fez eu me cagar muito jogando com a Grace. Então, se eu falar que meu coração quase infartou para eu te convencer, então foi isso que aconteceu. Eu ainda não me aprofundei 100% na história e todos os documentos, então a nota do jogo pra mim ainda é um 8 indo para o 9. Não há spoiler porque tava no trailer, mas teve uma parte na delegacia em que eu quase chorei. Então joguem esse jogo. Todas as formas são válidas. E o resto desse vídeo vai ser eu divagando sobre coisas que estão entaladas aqui e eu preciso compartilhar. Eu quero tentar ser o mais abrangente possível sobre a história e não dar spoilers específicos, pois eu consumi esse jogo às cegas e fica a minha recomendação para você tentar o mesmo, pois isso dá um impacto muito diferente para a obra. Já era esperado o início ser com a Grace, já que é necessário desenvolver todo um background para ela. Seria estranho e ruim ela ser introduzida do nada, sendo que precisamos sentir empatia com a personagem e pensa numa coisa bem feita. Desde a primeira cena em que ela aparece, podemos sentir que ela tem uma personalidade estranha e antissocial, e ao longo do prelúdio vamos descobrindo que ela ser assim é uma mistura de sua criação e um acontecimento do passado com a sua mãe, a Alyssa Ashcroft, uma das protagonistas do Resident Evil Outbreak. Mas para falar dela é necessário spoilers. Então, saindo da Alyssa, eu quero comentar mais da personalidade da Grace, que, vendo como os jogadores da série reclamam da Ashley, acabo por pensar que para muitos se criou uma antipatia com ela, e muitos repetiu o pensamento: não quero jogar com ela, quero jogar com o Leon. Sendo que a Grace apresentou uma das melhores atuações da obra junto de vários momentos chaves emocionantes e pesados que o Leon, por ser experiente, não iria conseguir colocar o mesmo drama. E isso não é uma crítica negativa ao Leon. Ter uma pessoa muito experiente e uma novata deu margem para explorar coisas únicas para cada um e deu certo. Desde o primeiro momento, a Grace demonstra ser uma pessoa ansiosa e medrosa, mas aquilo que não fica perceptível de cara é que ela tem determinação e coragem, senão ela não estaria no FBI. E por ela estar no FBI que eu pensei que ou ela tem a inteligência ou ela tem experiência de campo. E eu pensei isso quando saiu o primeiro vazamento, antes da revelação que a experiência com ela seria voltada para algo mais parecido com os primeiros jogos da franquia e muito parecido com o Reset. Também veio aqui dizer que eu me caguei muito jogando com a Grace. Uma coisa que eu senti é como os inimigos mais padrões são muito resistentes, tornando a pistola e facas inúteis depois de um tempo, e achei que o ideal seria jogar com ela no stealth, mas as partes dela geralmente são apertadas e não abrem muito as brechas para passar despercebido, e os recursos com ela são extremamente escassos. Jogar com a Grace é survival horror puro, precisa de estratégia e noção de ambiente e saber bem a hora de gastar ou não certo recurso. Já com o Leon, a coisa foi bem diferente. Pra resumir, o Leon nesse jogo está igual aquela frase do Rorschach: eu não estou preso aqui com vocês, vocês estão presos aqui comigo. E o cara tá bruto. E essa força bruta é para compensar o fato dele estar fora do seu auge. Eu não assisti os filmes e acabo julgando que o auge do Leon é entre o R4 e o R6. É bem diferente jogar com ele em comparação a outros jogos. Aqui ele é direto ao ponto. E eu acabei não tendo problemas com falta de munição, mas se tivesse era só usar o machado. E nossa, que bagulho ignorante. Sem falar em como com ele, ser furtivo é algo mais funcional e fácil, mas geralmente partir pra cima é mais rápido e resolve tudo. A resposta para quase todos os problemas de batalha é machado ou magia.
Magnum. Acho que depois dos eventos do R6, ele finalmente aprendeu a não começar uma missão importante com apenas uma pistola para salvar o mundo. É meio louco como os papéis entre o Chris e o Leon se inverteram no sentido de estilo de luta e a forma de ver o mundo. O Chris atualmente está no comando dos lobos da BSAA, e nós podemos ver isso no Village. E se tornou um cara muito mais tático do que já era, e acaba sendo representado com rifle de assalto e pistolas mais táticas nesse mesmo jogo. Sendo que, pelo tamanho e força, uma Magnum customizada seria muito mais a cara dele. Enquanto o Leon antes era o cara da faca e pistola, esquivas acrobáticas e posicionamento tático. Então me surpreendeu muito essa mudança de estilo com o Leon. Eles acabaram ficando com esse contraste, onde o Chris está reerguendo a sua esperança e o Leon foi entrando em decadência mental, tentando deixar as coisas estáveis. Mas ele sempre acaba falhando em algum grau. Ele não conseguiu salvar ninguém em Raccoon City, pois eu considero que quem salvou a Sherry foi a Claire. Perdeu o Luis, que poderia ter sido um grande amigo. Perdeu o Krauser, aquele que o treinou e foi deixado de lado após os eventos da Operação Javier. Ele teve que eliminar seu próprio amigo e líder Adam Benford, enquanto ele era o presidente dos Estados Unidos. Por mais que o mundo tenha sido salvo pelas suas mãos, ele igualmente tem todos os motivos pessoais para não estar bem. Assim como Chris também estava deprimido antes do Pierce convencer ele a voltar à ativa. A grande questão é que ele não fez uma pausa, então temos um Leon que está amargo com a vida e sem paciência. Ele acaba por ser mais objetivo e canastrão do que nunca, e usando isso como mecanismo de defesa? Também, não é à toa que ele é um monstro quando estamos no controle. Se com a Grace os inimigos eram fortes e tinham que ser evitados, com o Leon a história era diferente. Era chute, machado, explosão de cabeça e sangue pra todo lado. Se tem uma coisa que resume o combate do Leon é a palavra ignorante em todos os sentidos. E eu preciso falar mais sobre essa Magnum, que é quase um terceiro protagonista dessa obra. Eu sempre fui apaixonado pela Hand Cannon desde a primeira vez que eu desbloqueei ela lá no R4 original, onde ela tem aquele aspecto bruto por causa do laser ser embutido no cano e não à parte. O meu amor por ela só aumentou no remake, com ela tendo aquele cano quilométrico estiloso que combina muito com a skin de mafioso. E claro, ela é extremamente versátil e destruidora. O único inimigo que aguenta os tiros dessa belezura é o Verdugo. Mas aqui no Resident Evil 9 temos a Requiem. E vamos começar pelo nome. Requiem vem do latim e significa algo como descanso ou repouso. Ela é utilizada na frase de abertura da Missa dos Mortos. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luciati eis. Concedei-lhes o descanso eterno, Senhor, e que a luz perpétua os ilumine. Isso dá um peso filosófico gigante para cada tiro que você dá com ela. E isso explica muito porque em certo momento da história ela não é utilizada. O Leon escolheu ela para dar um descanso definitivo às vítimas do bioterrorismo. Eu não sou religioso e Leon não parece demonstrar ser também, por mais que ele carregue uma arma com esse nome. Então eu não sei se isso é louvável ou uma heresia, uma arma tão violenta a carregar esse significado. E faz muito sentido a Requiem e o Leon partilharem de certo modo o mesmo alinhamento. Vai muito além de objeto e usuário. É só pensar que se fosse para ela ser uma arma para destruição e agressividade extrema, ela iria se chamar Vindicta, do latim, vingança. Mas não é isso que o Leon quer. Ele quer repousar. Deem logo um cargo administrativo e uma aposentadoria para esse homem. Deem a ele um sucessor que carregue seu nome e seu legado. Dê a ele um vidro trincado que ainda pode ser reparado. E eu consigo acreditar muito que esse vidro trincado possa ser a Grace. Esse jogo é 2 em 1. Ao mesmo tempo que ele é Resident Evil moderno, ele também é clássico. E eu achei isso uma sacada muito boa que poderia ter dado muito errado. É só eu que vejo como a Capcom faz experimentos com a franquia desde o Resident Evil 7. Em relação a tudo, foram experimentando e aprimorando várias coisas, e para mim se destacam a introdução da câmera em primeira pessoa no 7, os enigmas e backtracking no 2 Remake, e a ação do Village e do 4 Remake que estão todas juntas aqui em pontos separados entre a Grace e o Leon. E o fato disso ser tão bem feito dá um gosto de quero mais para tudo isso. Não é à toa que eu tô indo zerar pela 4ª vez. Esse jogo tem um looping muito gostoso de gameplay com ambos os personagens. Isso é uma coisa que só aconteceu por conta de tudo que foi experimentado antes. Falando sobre zerar, o que faz um Resident Evil demorar é a exploração dos mapas para você coletar recursos e itens chaves que vão ser utilizados para abrir caminho, sendo inimigos ou portas aquilo que te impede de prosseguir. Então se você sabe ser agressivo e ao mesmo tempo economizar recursos, o jogo vai sim terminar rápido. Se você não sabe, vai acabar demorando mais. Por exemplo, eu demorei 10 horas para zerar o jogo, e o Felipe Ramos levou 12 horas, porque nós temos ritmos diferentes. E eu também fui bocó.
perdi uns backtrackings, nada que afetasse a gameplay, mas explorar nesse jogo é muito gostoso e ter jogado às cegas foi uma experiência única que eu deveria ter prestado mais atenção. Acho que foi culpa de eu ser uma pessoa que gosta mais do lado ação do que do lado terror nos Resident Evil. Capcom, me dê munições e um chefe para enfrentar, mas por favor não coloca um Nemesis para me seguir. Até por isso, eu sou suspeito para falar que as partes da Grace são muito assustadoras, porque eu sou cagão. Eu sabia que iria me arrepender de não ter gravado a minha primeira play, mas agora já foi. Eu estava muito ansioso para jogar e que bom que essa expectativa foi saciada. Ao menos para mim, entrando no Threads, eu fui ler relatos de outras experiências e acho que tinha uma certa quantidade de pessoas depositando muitas expectativas e acabaram decepcionadas. Também vi reclamarem que tinha um excesso de fanservice, coisa que não me incomodou, eu tratei muito mais como referências e easter eggs. Dito tudo isso, ele é um jogo bem pé no chão e sinto como se fosse o início de um grande novo arco na franquia, igual como foi do 1 ao 3 com o arco de Raccoon City, do 4 ao 5 com a ascensão e queda do Wesker e do 7 ao 8 com a apresentação do Ethan e a origem de tudo na franquia com a introdução do Mega Miceto. Então pode-se dizer que eu saí do jogo com mais expectativas para o que vem a seguir, e se a Capcom continuar aí nesse sentido de desenvolver mais o lado pessoal e local onde os personagens estão, vai sempre engajar e emocionar mais do que uma campanha megalomaníaca que não tem suspensão de descrença que segure, por mais que eu ache essas coisas um pouquinho legal. E eu já prevejo que boa parte do que foi montado para esse jogo é o que será usado para os remakes do Code Verônica e do R5. Não sei se o Chris combina com Paris, mas sei que eu tô com saudades da Sheva e da Claire. Agora deixa eu voltar ao meu looping de exploração e abrir portas.